Boa noite, seja bem-vindo. Estamos na segunda parte da série A Soma de Tudo. Série essa baseada no livro bíblico de Eclesiastes, conhecido por muitos como a base de toda e qualquer filosofia religiosa. Nós vimos na semana passada como o ser humano, segundo o sábio Salomão, possível autor do livro de Eclesiastes, é guiado por dois grandes temas: a insatisfação e o desejo de sempre buscar mais, e o mito do progresso. Vimos que a solução para essa insatisfação é a busca pelo eterno. E esse eterno é justamente um pouco da eternidade colocada no coração do homem pelo Criador, por Deus. O livro de Eclesiastes apresenta algumas nuances textuais muito interessantes. São pequenas coisas que chamam a atenção do leitor que se dedica um pouco mais. Por exemplo, a palavra Kohelet, que é o título do livro, traduzido para o português como Eclesiastes, aparece 7 vezes no livro todo. Outra palavra, a palavra Kahal, traduzida do grego por eclésia, de onde vem a palavra em português igreja, ela também aparece 7 vezes no texto. A fórmula introdutória do livro, Palavras de Salomão, é muito semelhante a outros escritos da época, mais marcadamente dos livros de sabedoria egípcia. Curiosamente, livros que datam da 20ª dinastia, o que é, de certa forma, extremamente elucidativo quanto à época da escritura do livro, ou seja, por volta do ano 1000 ou do ano 900 antes da Era Comum. A primeira expressão do livro, que vimos também na semana passada, é vaidade de vaidades, o que em hebraico é um superlativo, Hevel Hevalim, quer dizer, em face da morte, do fim, a vida é uma enorme vaidade, a vida é um enorme vazio. Como vimos na semana passada também, o autor, Salomão, não produz todos os seus comentários simples e meramente baseados em especulação. Ele vive e ele prova de tudo. E nessa semana nós veremos 2 aspectos importantes sobre Deus e o relacionamento com Ele, que são abordados quase no centro do livro de Eclesiastes. E como na semana passada, agora nós vamos ter a poética, uma parte em que o texto bíblico é lido de uma forma diferente, mesclado com interpretação, com música e também com imagens. Numerosas. Pouco numerosos. Que tuas palavras sejam pouco numerosas. Portanto, que tuas palavras sejam pouco numerosas. E tu na terra, portanto, que tuas palavras sejam pouco numerosas. Deus está no céu, e tu na terra. Portanto, que tuas palavras sejam pouco numerosas. Deus está no céu. Deus está no céu, e tu na terra. Que tuas palavras sejam pouco Deus está no céu, Deus está no céu. na terra. Deus está no céu. Portanto, Que tuas palavras sejam pouco numerosas. Deus está no céu, Deus está no céu, Tuas palavras sejam Deus está no céu. Na terra. Portanto, que tuas palavras sejam pouco numerosas. Deus está no céu. Na terra. Que tuas palavras sejam pouco numerosas. Pouco numerosas. Deus está no céu. Deus está no céu. Deus está no céu. Deus está no céu. E tu na terra. Deus está no céu. Deus está no céu. Cuida de teus passos quando vais à casa de Deus. Deus está no céu. Aproximar-se para ouvir vale mais que o sacrifício dos insensatos. Deus está no céu. Mas eles não sabem que faziam mal. Que tua boca não se precipite, teu coração não se apresse diante de Deus. Deus está no céu. Porque Deus está no céu e tu na terra. Deus está no céu. Que tuas palavras sejam pouco numerosas. Deus está no céu. Mais vale o que os olhos veem do que a agitação da alma. Deus está Veja no céu. escravos a cavalo e príncipes a pé como escravos. Deus está no céu. Aí estão as lágrimas dos oprimidos e não há quem os console. Deus está no céu.
a força dos lados opressores. Não há quem nos console. No lugar do direito, na terra. Deus está no céu. encontra-se o delito. No lugar da justiça, lá se encontra Deus está no céu. Deus está no céu. Portanto, que tuas palavras sejam pouco numerosas. Deus está no céu. Deus está no céu. Deus está no céu. E tu na terra. Deus está no céu. Deus está no céu. Humus, o que aconteceu já recebeu um nome. E sabe-se Deus como está no céu. não pode processar quem é mais forte do que ele. Deus está no céu. Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Deus está no céu. 2 vezes 1000 anos. Deus está no céu. O homem não veria felicidade. Não vão todos para o mesmo lugar. Deus está no céu. Saiu do ventre materno, volta assim como veio. Deus está no céu. Do seu labor, nada do que retirou tem nas mãos. Deus está no céu. E tu na terra. Deus está no céu. O trabalho é para sua boca. No entanto, nunca está satisfeito seu apetite. Quem ama dinheiro nunca está farto de dinheiro. Deus está no céu. Quem ama abundância nunca tem vantagem. E tu na terra. Deus está no céu. Quanto mais palavras, tanto mais vapor. Deus está no céu. Palavra, vapor. Portanto, que tuas palavras sejam pouco numerosas. O primeiro aspecto dessa continuação do estudo do livro de Eclesiastes é a visão da opressão que ocupa a mente do sábio. Interessante é que ele, Salomão, apesar de discutir aspectos teóricos, o que ele vai apresentar é a parte prática da situação. Logo na introdução do capítulo 4, ele diz o seguinte: observo ainda as opressões todas que se cometem debaixo do sol. Aí estão as lágrimas dos oprimidos, e não há quem os console. A força do lado dos opressores, e não há quem os console. Salomão vê lágrimas na face dos oprimidos. Não são lágrimas de quem lamenta ou de quem sente emoção, são lágrimas causadas pela ação do outro, do próximo. Curiosamente, a palavra oprimido está na forma hebraica passiva, quer dizer, o oprimido ele não atua por vontade própria, ele apenas existe na mão do opressor, que, como diz o texto, tem o poder. A natureza da vítima e da opressão não são fornecidas pelo texto, não se sabe por que eles são oprimidos. Isso porque a ideia é aludir a todo e qualquer sofrimento, todo e qualquer oprimido, por toda e qualquer razão. Isso porque a ideia é incluir todos os que de uma forma ou de outra sofrem ou sofreram opressão na mão de outro ser humano. Uma frase importante e chamativa é: não há quem os console, que é repetida 2 vezes na sequência. A importância disso é que Salomão aqui está se referindo diretamente ao ser divino. Na verdade, ele está dizendo que os oprimidos não têm um consolador. Na tradição bíblica, por diversas vezes, Deus é chamado de o Consolador. Em várias situações e momentos, como por exemplo, no texto de Isaías que diz: eu sou aquele que vos consola. Ou ainda no famoso Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, onde lemos o seguinte: porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O argumento é extremamente chocante, extremamente pesado. Deus está ausente. Martin Buber vai chamar essa realidade, a realidade da ausência de Deus, de um eclipse de Deus. Deus está oculto, Deus está escondido, Deus está ausente, encoberto por uma realidade de sofrimento. Quando Salomão vê sofrimento, quando Salomão vê opressão e injustiça, ele não consegue visualizar o Criador, ele não consegue experimentar a presença de Deus, pelo contrário, ele sente que Deus, o Consolador, abandonou totalmente suas criaturas. Então ele começa a louvar, interessante, começa a louvar usando os mesmos vocábulos hebraicos usados para se dirigir a Deus.
ele começa a usar esses vocábulos para louvar os mortos. Isso mesmo, arrepiante. Diante da desgraça, diante do sofrimento irracional, diante da opressão injusta promovida por um ser humano contra o outro, Salomão diz: então eu louvo os mortos, louvo os que já morreram, mais do que os vivos que ainda vivem. E mais feliz que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não vê a maldade que se comete debaixo do sol. Melhor é, segundo Salomão, nem nascer do que experimentar, ainda que não na própria pele, a maldade que se faz debaixo do sol. Não sei de vocês, mas todas as vezes que eu particularmente vejo filmes ou documentários que tratam, por exemplo, dos horrores da Segunda Guerra Mundial, de uma certa maneira eu fico emocionado por um lado, mas de outro lado eu fico completamente enojado. Em 2006 eu tive a oportunidade de visitar 2 campos de concentração na Alemanha, Dachau e Sachsenhausen. Um fica nos arredores de Munique, Dachau, e outro fica nos arredores de Berlim, Sachsenhausen. E ao ver os fornos crematórios, é impossível que você contenha suas lágrimas. Quer você seja um judeu, descendente de judeu, ou simplesmente um visitante. Você consegue perceber naquele lugar o quão longe um ser humano pode chegar. Hannah Arendt, uma das mais brilhantes cientistas políticas e filósofas do século passado, vai escrever um livro intitulado Eichmann em Jerusalém, a propósito do julgamento de Adolf Eichmann, chamado por muitos como o arquiteto do Holocausto. Ela cunhou uma expressão: a banalidade do mal. Essa expressão se referia, de maneira geral, à casualidade com que as maldades relatadas no Holocausto eram expostas durante o julgamento. E também a maneira simples como o próprio Eichmann tratava do tema, repetindo diversas vezes: eu apenas seguia ordens. Quer dizer, o mal, a opressão, ela é tão intensa que de várias maneiras ela chega a ser banal. Chega a ser normal, natural, instintivo. Em algumas vezes, em alguns lugares, essa violência, essa opressão ainda é considerada um fator cultural. Salomão, ele grita contra isso. Ele grita contra o mal. Ele grita contra a opressão. Muitas vezes o problema é que nós acabamos ficando acostumados com o mal, com a opressão, com o sofrimento. Tão focados nós estamos na nossa própria vida, que não olhamos ao redor. E quando olhamos, nada mais parece nos chocar. O texto continua e diz o seguinte: o tolo cruza os braços e come a sua própria carne. Quando você se torna insensível, o texto diz que é como se você se tornasse um canibal. Não é exatamente isso que muitas vezes, milhares de vezes nós fazemos? Nós vemos opressão na rua, vemos opressão no trabalho, opressão em casa, opressão no governo, e simplesmente nós cruzamos os braços. Às vezes acontece conosco e nós cruzamos os braços. O sábio Salomão não. Ele se indignava. Ele se indignava inclusive contra Deus. É interessante nós fazermos uma colocação nesse ponto. Em nenhum momento Salomão acusa a divindade de causar o sofrimento ou causar a opressão. É até importante notar que ele diz repetidas vezes: maldade que se comete debaixo do sol. Quer dizer, a opressão, a maldade, tem ligação direta com as obras dos homens, com aquilo que os homens fazem debaixo do sol. A indignação do sábio é que ele não vê a presença de Deus nesses eventos. A parte mais bonita dessa indignação, com a maldade, com a opressão, é que ao ficar revoltado com o que ele vê, Salomão acaba desfrutando um pouco do caráter do próprio Deus. É exatamente isso. O paradoxo é que aquele que grita e aquele que se revolta com Deus, aquele que questiona o sentido da vida em face da opressão sem medida, da maldade, ele acaba ficando mais perto do próprio Deus. Deus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A mensagem é clara, é que no exato momento em que um problema com Deus é causado por causa das lágrimas dos oprimidos,
quando há o sentimento de que os céus estão vazios, de que Deus está distante, então você nunca estará tão próximo de Deus, e Deus nunca estará tão presente. Talvez por isso no Israel antigo existissem tantas leis acerca da opressão. O povo era alertado constantemente sobre o tratamento que deveria dispensar aos pobres, às viúvas, aos doentes, aos servos e até aos inimigos. E quando isso não acontecia, Deus enviava os profetas para que chamassem a atenção do povo. E aproveitando esse exemplo dos profetas, na época de Isaías, o povo parecia que vivia um despertar religioso. Todos viviam na igreja, todos viviam oferecendo sacrifícios, dando ofertas. E o profeta vem e fala de uma maneira dura, dizendo: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Não continueis a trazer ofertas. As vossas solenidades, a minha alma aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Mais na frente, ainda no mesmo capítulo, Deus continua dizendo, através do profeta Isaías: pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Mas por que essa revolta de Deus com o povo, a ponto de nem ouvir as orações? Ele mesmo revela no livro de Isaías, dizendo: tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai ao oprimido. Esse texto de Isaías nos introduz o segundo aspecto do tema de hoje: a vaidade e a hipocrisia na religião. Isso porque, assim como no contexto de Isaías, quando o povo parecia estar vivendo religiosamente, mas estava totalmente afastado da realidade que o próprio Deus queria, Salomão introduz, após a sequência sobre a opressão, um âmbito religioso. O texto é o seguinte, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, porque não sabem que procedem mal. E o texto continua: que a tua boca não se precipite e o teu coração não se apresse em proferir uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, que tuas palavras sejam pouco numerosas. Na mesma linha de Isaías, Salomão critica a hipocrisia religiosa. O que evidencia essa ligação entre Eclesiastes e Isaías é o texto que diz sacrifício de tolos. O curioso é que tanto em Isaías quanto em Eclesiastes não há uma condenação de uma religião falsa, ou seja, de uma religião cheia de erros, mas sim de uma religião verdadeira, praticada ou vivida de uma maneira errada. Quer dizer, nós não estamos falando daquilo que é totalmente contrário à Bíblia ou totalmente contrário à vontade de Deus. Nós não estamos falando de algo que é totalmente desprovido de base bíblica. Nós estamos falando da verdadeira religião, da religião que cumpre a vontade de Deus. Nós estamos falando daqueles que fazem o que Deus mandou. Melhor explicando, estamos falando daqueles que fazem a vontade de Deus da maneira errada. E quem é casado entende bem o que eu vou falar agora. Como fazer uma coisa certa da maneira errada, né? Já devem ter vivido essa experiência. Você está no meio da noite, deitou, cansado, exausto, quase dormindo, depois de ficar algumas horas lutando contra a ansiedade. Eu estou falando de mim mesmo, né? E a sua esposa querida deitada do seu lado, no meio da noite, ela pede um copo de água, um copo com água. E aí você começa a reclamar, né? Obviamente. Por que você não bebeu água antes de vir dormir? Por que você não trouxe um copo com água e deixou do lado ali para você tomar quando tivesse sede? E aí sua esposa, obviamente, fica indignada. Ela diz: não, pode deixar que eu vou pegar então. E você sente que fez besteira e você fala: não, deixa que eu pego. E aí você levanta, vai pegar o copo com água no meio da noite, do frio, etc. Mas você acaba fazendo a coisa que era certa da maneira errada. Reclamou tanto e fez com tanta má vontade que você acaba fazendo do jeito errado. E acaba não valendo ponto nenhum no termômetro do romantismo do casal. Na religião e no relacionamento com Deus, guardadas as devidas proporções, acontece a mesma coisa, o mesmo risco. Embora muitas vezes nós cumpramos os mandamentos de Deus, fazendo o que Ele gostaria
que nós fizéssemos, nós podemos estar nos comportando completamente como tolos, simplesmente porque estamos fazendo da maneira errada, com as motivações erradas. Ao praticar a religião, podemos sim praticar uma não religião. E vocês sabem que em nome da religião e de Deus, as maiores atrocidades da história foram levadas a cabo. Quantos não julgaram estar fazendo a vontade de Deus e mataram, roubaram, destruíram? Os tolos religiosos são os que acham que estão fazendo certo, mas estão fazendo da maneira errada. Como saber diferenciar uma coisa da outra? Salomão mesmo, ele dá as chaves. Ele diz: guarda o teu pé e inclina-te mais a ouvir. E o verbo utilizado para guardar é o mesmo que aparece em vários outros textos, se referindo a ideias diversas, inclusive a guarda do sábado do sétimo dia. É um verbo que a gente poderia chamar de verbo clássico. Ele dá uma dimensão maior da ideia de encontro com Deus. O encontro com Deus não é qualquer tipo de encontro, não é como você vai no shopping, não é como você vai encontrar com seus amigos, ou vai no teatro, ou no cinema e assim por diante. É um encontro de um tipo diferente. Salomão, ele parece querer dar a ideia de um encontro sacro. A expressão guardar o pé também tem uma conotação, obviamente, de não tropeçar. Ou seja, diante de Deus, é prudente preservar a noção de manter-se reto, de manter-se direito, de manter-se correto, de manter-se digno e apresentável. É a ideia do temor do Senhor. Não é fazer as coisas de qualquer jeito. Um segundo aspecto é ouvir mais do que oferecer sacrifícios. E na continuação do texto fica melhor explicado com a frase: não te precipites com a tua boca. Esse talvez seja um dos aspectos centrais da hipocrisia religiosa. A palavra. No centro daquilo que é nocivo na religião, no centro daquilo que é vaidade, no centro daquilo que é vazio na religião, está a palavra. Não há como negar o efeito das palavras, não há como negar a importância das palavras. Em Eclesiastes, é a palavra que é a prova da vaidade da religião. E quem aqui já não ouviu um discurso vazio? Quem aqui já não viu um discurso hipócrita? E quem aqui já não viu tudo isso sendo proferido em uma igreja ou na boca de um homem que diz ser de Deus? Salomão meio que nos dá a ideia, na nossa petulância diante de Deus, nós queremos falar ao invés de ouvir. E Jesus repreende seus seguidores dizendo da seguinte forma: e orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Falar demais, sempre um problema. E não somente na religião, mas também em qualquer relacionamento. Quem já não sentiu que em algum momento falou demais? Ou que vez ou outra acaba se arrependendo de uma frase dita a mais, uma palavra dita a mais? Em Eclesiastes o conselho é claro e direto, e bem simples: ouça mais do que fale, principalmente diante de Deus. Diante de Deus, o principal é ouvir. Por isso nós precisamos ter todo esse cuidado com o que falamos, com o que fazemos. Tudo acontece por um motivo. Eclesiastes é direto, ele diz o seguinte: porque Deus está no céu e tu na terra. Enfim, nós chegamos ao ponto nevrálgico do pensamento bíblico. Existe uma diferença, obviamente, inata entre o homem e Deus. Novamente, Salomão ele aponta para aquilo que nós falamos na semana passada. Existe uma realidade muito superior a nós. Existe uma realidade muito além daquilo que nós podemos ver, provar ou sentir. Esse senso de mistério, esse senso do inefável, esse senso de humildade até, é o que nós deveríamos sentir. Talvez seja essa exatamente a palavra que nós deveríamos usar: humildade. Você não é o centro do mundo. Você não é o centro do universo. Você não tem todas as respostas para todas as perguntas. Você não conhece como funcionam as engrenagens físicas, químicas, como funciona o corpo, a fala, a linguagem. Você não sabe o que acontece efetivamente no universo, nem o que acontece especificamente dentro de você. Você não sabe como funcionam as suas células e as menores partes do que você é.
Você nem sabe como funcionam as gigantes coisas fora de você, como o Sol, as estrelas, os outros planetas. Nós não sabemos definir coisas bem simples, como o tempo. E nem coisas muito pessoais, como a nossa identidade. O convite do sábio é que tenhamos os ouvidos abertos, que tenhamos a mente aberta, que tenhamos a porta do coração aberta para aquilo que vai além, para aquilo que é divino, para aquilo que é eterno. Esse pensamento é uma ideia direta é uma ligação direta com a ideia da criação. Uma ligação direta com a noção de que Deus é o Criador de tudo. A verdadeira religião é aquela que é praticada em benefício dos outros, dos oprimidos. Uma religião que liberta. Como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdadeira religião é feita com muito mais do que meros discursos bonitos. É feito com muito mais do que boas intenções e palavras rebuscadas. A verdadeira religião é feita com amor ao próximo, com ações que falam mais do que milhares de palavras. A verdadeira religião é feita com a noção de que não passamos de criaturas finitas, mas de que estamos diante de um Deus infinito e eterno. A verdadeira religião é feita com humildade. Humildade para entender que o eterno Deus está acima de tudo e de todos. Que Ele é o Criador. E por isso é preciso ter respeito. Por isso é preciso ouvi-lo. Ouvir é transcendente. Ouvir vai além da nossa própria natureza. Que você entenda que Deus não sente prazer na miséria, na maldade, no sofrimento. Pelo contrário, Ele se indigna. E Ele também espera pela sua indignação. Que você entenda que Deus espera muito mais do que a nossa indignação. Ele espera também a nossa ação direta. Que você entenda que a verdadeira religião, o verdadeiro relacionamento com Deus, nasce daquilo que você faz e não daquilo que você fala. Que você entenda que há somente um caminho para a liberdade. E esse caminho é reconhecer-se limitado e confiar naquele que é ilimitado. Eu concluo hoje com uma das coisas mais interessantes daquilo que eu tenho lido como novo pai. A famosa fase dos porquês. Meu filho ainda não chegou lá, está quase. Tem 5 meses ainda. Talvez com 5 anos ele comece, né? Mas é interessante porque a criança na fase dos porquês, ela quer saber de tudo. Eu lembro quando eu passei por isso. Eu era extremamente chato, ainda sou um pouco. E qualquer coisa que acontecia, se pergunta, por quê? Aí seu pai responde, por causa disso, disso e disso. Por quê? Por causa disso, disso. Por quê? Por causa disso. Moleque, fica quieto. Muitas vezes, diante de Deus, nós nos comportamos dessa mesma maneira. Nós nos comportamos como uma criança na fase do porquê. O tempo todo perguntando. Mas ao contrário do que os pais muitas vezes fazem. Deus, Ele diz no livro do profeta Isaías, vinde e arrazoemos. Venha, converse comigo. Faça as perguntas que você quiser. Mas lembre-se, você não vai entender todas as respostas. Simplesmente porque você é criatura e eu sou Criador. Vamos orar. Eterno nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui. Te pedimos que o Senhor nos ajude a continuarmos crescendo no relacionamento contigo. Que busquemos o contato direto. Que busquemos nos relacionar diretamente contigo e vivermos uma experiência real contigo, Senhor. Dirija-nos durante mais uma semana. Que as palavras do sábio ecoem na nossa mente constantemente. Porque Tu estás nos céus e nós estamos na terra. Por isso nós choramos em nome de Cristo. Amém. Uma boa semana a todos e até sábado que vem com a terceira parte da série A Soma de Tudo.